Muito bem, mais uma vez nós nos reunimos para que a gente possa estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 58 e dia 18 de setembro de 2023. Nós estamos tratando do capítulo 15, o 15º, Os Milagres do Evangelho. Kardec se preocupava muito com isso, em termos assim de mostrar a lógica das coisas, e tudo tinha que ter uma explicação. Então, uma vez tendo essa explicação, ele ficava feliz, porque realmente era um homem bastante de bom senso e bastante racional. E então, nesse capítulo 15º, nós vamos estar estudando o finalzinho da dupla visão e depois vamos entrar nas curas. As curas é um pouquinho longo, né? Esse item é um pouquinho longo, mas tem muito, muito mesmo que nos ensinar, né? Então, agora, o item número 9, né? Que vai do 9 ao 17, que nós vamos trabalhar hoje. Então, o item 9 fala um pouco, né? Que é o último item, que ele fala a respeito das visões de Jesus, como é que Jesus percebia as coisas, né? Então, ele fala que não tinha nada de ilógico isso, né? Como é que ele previa algumas coisas. E vamos entendendo um pouco do que a gente já estudou e vamos seguindo. Esses fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o valor da vista dupla e a causa muito natural dessa faculdade. Então, se a gente tem conhecimento da vista dupla, a vista dupla é aquela que o sonâmbulo vê, ele percebe, ele entra no mundo, no plano espiritual, quando ele se emancipa do corpo, né, do organismo físico, né, do corpo esse carnal, né? E aí ele consegue enxergar não com os olhos, mas com o seu perispírito. Então, seria assim, a visão do espírito. E isso dá muita liberdade para ele e dá muita capacidade para que possa perceber isso. Então, vamos lá. Então, ele fala da dupla vista, que é causa muito natural. Essa faculdade é muito natural. Jesus a possuía dupla visão, né? Ao supremo grau, porque espírito elevado como ele era, né, espírito superior, ele tinha acesso a muitas informações. Realmente, ele tinha um poder superior ao nosso, em termos assim de capacidade espiritual, né? Então, e mesmo as vidências e tudo que ele tinha. Então, deixa eu ver onde é que está. Dizer que é no seu estado normal, o que atestam um grande número de atos de sua vida e o que explica atualmente os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Então, através do magnetismo e do espiritismo, pode ser tudo explicado o que Jesus fazia como milagres, que era tido como milagres, que na verdade eram curas, curas por parte de alguém que tinha essa capacidade. A pesca qualificada de miraculosa também é explicada pela dupla visão. Então, quando Jesus manda, põe a rede, joga a rede nesse lugar aí, mas eu já joguei aí, passamos a noite e nada. Não, faz isso, joga agora. E aí Pedro confia, joga a rede e traz um monte de peixe, né? Jesus não produziu espontaneamente peixes. Ele não fez aparecer o peixe ali, onde não existiam. Ele viu como poderia fazê-lo um vidente lúcido, pela visão da alma, o espírito, aquilo que a gente falava agora. Então, ele, assim, é, parcialmente, né, separado do corpo, ele consegue ter essa visão da alma, né? O local onde eles se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores onde exatamente lançar as suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vida espiritual. Então, é o espírito que está enxergando, não é a pessoa com os olhos. Tanto que o vidente, por exemplo, quem tem a vista dupla, ele pode estar de olhos fechados e ele descreve o que está vendo. Mas como é que pode isso? Ou então está longe, porque ele não está enxergando com os olhos físicos, esses olhos que a gente pisca, que a gente põe atrás dos óculos. Não, é os olhos espirituais. Quando Jesus chamou a si Pedro, André,
Jacó, João e Mateus, era preciso que Jesus conhecesse suas disposições íntimas para saber que eles o seguiriam e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual os devia encarregar. Então, muito seguramente, esses espíritos, quando encarnados, eles já trouxeram com eles esse trabalho, esse objetivo, né? Essa missão, podemos dizer, de serem os discípulos de Jesus. Então, quando Jesus foi conversar com eles, eles podiam ter intuição de quem era Jesus, mas Jesus sabia exatamente quem eram aqueles espíritos, que seriam eles que iriam ajudar. Então, não foi um convite fortuito, um convite assim, ao acaso. Não, sabia que aqueles, né, nesse caso, aqueles 5 eram aqueles que iriam acompanhar ele, e outros mais, né? Que seriam 12 no total. Então, era necessário que eles próprios tivessem intuição dessa missão para dedicarem-se a ele. É o mesmo quando, no dia da ceia, anuncia que um dos 12 o trairia. E o designa dizendo que é aquele que colocava a mão no prato. E quando diz que Pedro o negaria. Então, naquele mesmo momento, ele falou: um de vocês vai me trair e outro vai me negar. Vai me negar várias vezes, 3 vezes, né? Antes que o galo cante, né? Essa foi a previsão dele. Em muitas passagens do Evangelho é dito: mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhe diz. E Kardec segue: ora, como podia ele conhecer esses pensamentos se não fosse pela irradiação fluídica que os transmitia, assim como pela visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo dos indivíduos? Então, ele tinha essa capacidade. Então, ele não podia fazer nada sem que tivesse, assim, lastreado por essa capacidade. Então, aquilo que diziam, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe diz. Então, Jesus podia ler isso. E não precisa ser Jesus para que tenha essa capacidade. Várias vezes, sabe-se que, né, a gente ouviu que Chico Xavier, ele colocava medo nas pessoas, quer dizer, não que ele colocasse medo, mas as pessoas tinham medo de ficar perto dele, porque ele conseguia ler o pensamento das pessoas, né? E, então, eu lembro de uma pessoa falando, não me lembro quem que era, ele estava na fila para falar com o Chico, e era alguém assim, que depois passou a fazer parte do círculo assim, de convivência com o Chico, viu ele mais várias vezes. Então, estava ali na fila, e aí ele olhando, observando o Chico, e dali a pouco ele tem um pensamento, ele fala: puxa vida, olha, o expoente máximo do espiritismo é afeminado, né? Falou assim. Aí Chico levanta a cabeça, olha para ele e fala assim: eu não sou o que você está pensando, né? Então, aí era assim, ele conseguia ler os pensamentos das pessoas, ele conseguia sentir o que as pessoas estavam sentindo. Então, era um espírito que não era como Jesus, né? Não estava no mesmo nível de Jesus, mas podia ler isso. Então, naturalmente, a gente pode entender ou confiar que existe é, essa, uh, essa capacidade, né? Esse dom de ler pensamentos, sentimentos, observar isso. Então, seguindo. Então, muitas vezes, quando se crê que um pensamento está profundamente sepultado no recôndito da alma, então, quando a pessoa está lá com aquele pensamento lá no fim, né? Então, não suspeitamos levar conosco um espelho que o reflete, um revelador da própria irradiação fluídica que está impregnada nele. Então, nós irradiamos isso. Quem tem a capacidade de ler, vai ler isso, como se fosse um espelho que está refletindo o que se passa dentro de nós. Esse pensamento mais recôndito, mais escondido, né? Então, e quando nós estamos
No plano espiritual, quando nós estamos ou emancipados ou ainda desencarnados, nós não temos mais o corpo para esconder da maioria das pessoas. Nós vamos estar mostrando quem exatamente a gente é. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações desses fios condutores do pensamento que vinculam todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, quer dizer, encarnados e desencarnados, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, que atravessam o espaço como correntes de ar, ficaríamos menos surpresos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, a ignorância nossa de não saber tudo isso, né? Não ter esse conhecimento, vai entender que Jesus pegou ao acaso lá os 12 apóstolos, os 12 discípulos, né? Antes de ser apóstolo, é discípulo. Então, nós estamos todos ligados e estamos refletindo o tempo todo. Por isso que nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles têm forma, eles têm, assim, cores, ou escuridão, ou luz, enfim. Depende do que a gente está refletindo através desse espelho, né, que é o espelho da alma. Agora nós vamos entrar em curas, né? Então, no item número 10, perda de sangue. Então, é aquela mulher, a hemorraíça, né? Então, uma mulher doente por uma hemorragia há 12 anos, que muito tinha sofrido na mão de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas seu estado estava cada vez pior. Imagina, uma pessoa está perdendo sangue, está perdendo energia, está perdendo parte do organismo, né? Então está ficando cada vez mais depauperada. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo entre a multidão, atrás dele, tocou em suas vestes, pois ela disse, pensou com ela, né? Se eu puder somente tocar suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue foi estancada e ela sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. Então, ela tinha esse desejo, né? E aí, o que acontece? Logo, Jesus, conhecendo em si próprio a virtude que emanava dele, o que emanara dele, saiu a virtude, saiu aquela energia, né, que fez bem para alguém, voltou-se para o meio da turba e disse: quem foi que tocou as minhas vestes? Agora fica difícil. Imagine os discípulos tentando explicar para ele. Falou, mestre, olha um monte de gente que está tocando o senhor aí, é o que mais fazem aí nesse momento. Vai saber quem tocou aí? Todo mundo, né? Aí ele fala assim, seus discípulos lhe disseram, vede que a multidão vos aperta de todos os lados, e vós indagais quem vos tocou? E ele olhava tudo em sua volta para ver quem lhe havia tocado. Mas essa mulher, que percebeu que estava assistindo tudo ali, né? Que sabia o que estava se passando, tomada de medo e de pavor, veio lançar-se a seus pés. Ele declarou toda a verdade. Fui eu que toquei. Fui eu que toquei suas vestes. E o motivo foi esse. Eu tenho uma hemorragia constante. Sofro disso há 12 anos. Tal. Contou para ele, né? E aí Jesus fala, e Jesus lhe disse, minha filha, vossa fé vos salvou. Ide em paz e estejais curada de vossa doença. Então, ela, com a fé dela, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus percebeu que alguém muito receptivo com a sua fé tinha retirado dele, ou tinha, assim, feito com que fosse em direção a ela essa energia, né? E aí ele percebeu, falou, alguma coisa, né, né, eu senti uma virtude, um benefício sair de mim, né? Aí o 11º. Essas palavras, conhecendo em si próprio a virtude que dele havia saído,
são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico. Então, esse fluido que se deslocou em direção a essa mulher, foi em direção a ela para curá-la, né? Então, é disso que ele estava falando, né? Então, elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram a ação que se produziu. Jesus percebeu que saiu dele esse fluido e ela percebeu que recebeu algo. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Jesus não conduziu o pensamento para curar ela. Não precisou. Ela tinha uma fé tão grande que ela recebeu esse fluido, né? Não houve nem magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Então, isso nos leva a pensar, caramba, nós temos um potencial muito grande. Porque Jesus sempre falou, quer dizer, Jesus nos disse, vocês podem fazer o que eu faço, ou poderão fazer o que eu faço, e muito mais. Então, ele dizia que quando nós, assim, progredíssemos a ponto de ficar no nível dele, nós iríamos fazer muita coisa. Quando a gente superasse a posição dele, nós faríamos muito mais. Claro que quando a gente chegar lá, ele já vai estar mais ainda superado, né? Aquela, aquele ponto que ele estava. Então, ele não fez nada, ele não colocou as mãos, não impôs as mãos, não fez nada disso. Naturalmente saiu. Então, a irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Então, o que saiu dele, né, já fez a cura. Então, olha o potencial que nós temos. Mas por que a irradiação foi dirigida sobre essa mulher, de preferência, né, foi para ela, em relação aos outros, já que Jesus não pensava nela e que se achava envolvido pela multidão? Então, por que outros não foram beneficiados? Por que ele só saiu dele essa virtude, né, esses fluidos, e foi curar ela? Por quê? Aí o Kardec fala, a razão é bem simples. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-la. Então, aquele fluido, assim como um passe, né, ele vai e repara o que está fora de lugar, o que está em desordem, o que no organismo dela estava passando por uma doença. Então, foi basicamente isso. Então, as curas espirituais, com a ajuda de médium, né, que ele doa esse material fluídico, é justamente isso, vai para reequilibrar o fluxo energético da pessoa. Coloca esse fluxo energético no lugar, desobstrui lugares que a energia não está passando. E uma vez acontecendo isso, reflete no corpo físico. Então, esse é o mecanismo. Então, foi o que aconteceu quando Jesus sentiu sair um fluido dele e beneficiou uma pessoa. Primeiro que, assim, saiu dele esse fluido. E a pessoa que recebeu estava apta a isso. Então, toda aquela situação, para ele, foi normal, do conhecimento dele, mas ele queria saber quem foi essa pessoa que recebeu isso. Aí ele, é, aí ele percebeu ela lá, conversou com ela. Mas o importante é que a gente saiba que curas como essas têm um motivo, têm um mecanismo, não são milagres. O milagre é quando é inexplicável. A partir do momento que explicou, deixa de ser milagre. A partir do momento que houve repetição daquilo, deixa de ser milagre. Porque milagre é uma vez só e não dá para explicar. Esse é o conceito de milagre. Mas, nesse caso, o que a gente está falando, o que a gente está estudando é isso. Esse fluido vai e beneficia uma pessoa, né? Na multidão.
pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Então, onde está presente o mal, a vontade do curador. Então, é o magnetismo. Isso aí que Kardec aprendeu, estudou 35 anos isso, então ele tinha bastante conhecimento. E isso ajudou muito ele nesses trabalhos, nesse conhecimento sobre curas espirituais. Pode ser dirigido sobre o mal, né, que nós acabamos de ler, pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança. Em uma palavra, a fé do doente, que foi o que aconteceu com ela. Muitas vezes Jesus curava, impondo as mãos ou não. Às vezes a pessoa estava fora do local ali, estava na casa dela. Ele falou: pode ir lá para casa, que a sua filha foi curada, o seu escravo foi curado. Né? Então, essa era a. E aí também não precisava da imposição de mãos, porque somente saindo aqueles fluidos, né, curou a doente. Né? Em relação à corrente fluídica, o curador atua como uma bomba compressora e o doente como uma bomba aspirante. Então, um produz, o outro absorve. Mais ou menos isso que ele está falando. Kardec ele sempre colocava, para melhor compreensão, um exemplo do dia a dia, assim como Jesus fazia com as histórias. Mas no caso de Kardec é um pouquinho diferente, porque a época era outra, né? Então, Jesus não falaria de bomba compressora e não falaria de bomba aspirante, que não existia isso na época. Por vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, um só é suficiente. Foi o segundo caso que ocorreu na circunstância em questão. Somente ela absorveu. Não precisou ele dirigir. Saiu dele os fluidos e curaram ela. Jesus tinha, pois, razão em dizer: vossa fé vos salvou. Entende-se aqui que a fé não é uma virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa. Então, não é uma coisa assim que foge aos padrões, à realidade. Não é um milagre. Né? A fé não promove milagres. Ela promove coisas reais. Né? E ele fala que é uma verdadeira força atrativa. Ao passo que aquele que não a tenha opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a sua ação. Então, tem muita gente que não recebe o benefício, seja do que for, de uma cura espiritual, de uma prece, muitas vezes é porque ele está impermeável a isso, ele não tem fé suficiente para absorver isso. Compreende-se depois disso que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Eu sempre estou assim em contato e também assistindo as palestras, as lives do Sérgio Scherzi. Vira e mexe, ele fala isso. Vem dois pacientes com o mesmo mal, ao mesmo tempo. Então, ali, um é curado, o outro não é curado. Pode ser que a única diferença ali é a fé. É aquilo que vai é, impedir que o outro se cure. Esse é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes. Então, é, da, a, o Espiritismo, através do conhecimento da mediunidade, explica tudo isso que nós estamos vendo aí. Né? Aí vem o caso do cego de Betsaida, né? Que inclusive choca as pessoas, né, da maneira com que foi feito. Mas vamos lá. É o item número 18. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, o qual lhe pedia para tocá-lo.
e, tomado o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Então, foi na rua, né? Num lugar, lá, num determinado lugar, assim, fora da construção, né? Conduziu para fora. Bom, passou saliva sobre os olhos, colocou, molhou os dedos e passou nos olhos do cego, né? E tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse homem, observando, disse-lhe: Eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Ou seja, não dava para definir, era assim, ele via, né? Mas ele não conseguia definir direito. Jesus colocou-lhe ainda uma vez as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. E afinal, ele foi totalmente curado, pois via distintamente todas as coisas. Ele o enviou em seguida para a sua casa e lhe disse: Ide-vos para a vossa casa e voltardes à aldeia. E se voltardes à aldeia, não direis a ninguém o que aconteceu, o que vos aconteceu. Isso está em Marcos, né? Aqui, e Kardec responde, né? Ou ele explica. Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual. Por quê? Porque ele fez em 2 etapas e depois mandou para casa. Ele ainda não estava enxergando totalmente, mas ao longo do tempo ele passaria a enxergar, né? Mas gradual, não foi instantânea, mas gradual, e por efeito de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. Então, foi um processo ali de magnetização. Jesus era magnetizador, ele tinha essa capacidade. Então, ele curava com imposição de mãos, com pensamento, ou até mesmo, como a gente acabou de ver, né, por recepção dos fluidos emanados dele, à distância. Então, ele tinha essa capacidade, né? A primeira sensação desse homem é a que experimentam os cegos, recobrando a luz. Por um efeito óptico, os objetos lhe pareciam de uma grandeza desmesurada. Então, realmente, imagina a emoção dele, né? A grandeza daquele momento de estar passando a ver as coisas. Então, o cego de Betsaida é perfeitamente explicável, né? O caso desse cego é perfeitamente explicável pela ação magnética, né, de Jesus. Aí o item de número 14, que trata do paralítico, né? Jesus, estando dentro de um barco, atravessou o lago e veio para a sua cidade, a cidade que ele estava ali vivendo, que é Cafarnaum. Então ele estava no barco, estava junto com os pescadores, atravessou, né, tal, parou na margem da de Cafarnaum e foi para lá. E como lhe tivessem apresentado um paralítico deitado sobre um leito, né, sobre aquele catre, né, aquele quase que uma maca, né? Ele ficava, ele era paralítico, tinha que levar ele para cima e para baixo, né? Jesus, vendo sua fé, disse a esse paralítico: Meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são absolvidos. Olha o que ele fala. E vamos ver a explicação. Logo, alguns dos escribas, tinha lá uns judeus, né? Disseram entre si: Esse homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecimento do que eles pensavam, lembra que a gente viu lá? Ele lia o pensamento das pessoas, ele conseguia interpretar o pensamento, né? Disse-lhes: Por que tendes maus pensamentos dentro de vossos corações? Pois o que é mais fácil de se dizer, por quê? Vamos de novo aqui para a gente não se ver. Pois o que é mais fácil de se dizer, vossos pecados vos são perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que vos saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de absolver os pecados. Levantai-vos,
Disse então ao paralítico: conduzi vosso leito, quer dizer, pega aquela maca, né? E vá, ide com ele para a vossa casa. Então, olha o que Jesus fez. Ele, além de ter escutado né, o pensamento dos fariseus, não os fariseus, né, mas os escribas, falando, né, que ele estava blasfemando, falou, não, o que é mais fácil, falar para levantar ou que eu absolvo os pecados dele? Então, Jesus, naquele momento, livrou ele. Bom, nós vamos ver isso aí mais para frente, mas já antecipando, Jesus neutralizou aquilo que ele estava passando. E vamos entender aqui agora, né? O paralítico levantou-se logo e se foi para sua casa. E o povo, vendo esse milagre, ficou cheio de temor e rendeu glórias a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Então, Jesus tinha esse poder. E eles, ainda que assustados, estavam lá rendendo graças, rendendo glórias a Deus por isso. O item 15º. Né? O que poderiam significar essas palavras? Vossos pecados vos serão perdoados. E a quem poderiam elas servir para e a quem poderiam elas servir para a cura? Então, o que significava aquela frase? Aí Kardec continua: o Espiritismo dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras, incompreendidas até esse dia. Então, ele está tirando do campo do misticismo, do milagre, do algo irreal, e trazendo para o campo do conhecimento, do campo da interpretação, da explicação, que aquilo não era algo fictício, algo místico. Não, era algo real. Bastava que se entendesse o mecanismo. Por isso que o Espiritismo vem nos explicar muita coisa, coisas que até então estavam ocultas. O Espiritismo nos ensina pela lei da pluralidade das existências, viver muitas vidas, reencarnações, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha pago o débito dessas imperfeições. Então, à medida que nós vivemos até esse ponto, porque nós agora estamos um pouquinho melhores, a gente já entende as coisas. Veja, nós estamos agora estudando isso, algo elevado, algo bom. Então, no passado, talvez a gente não se interessasse. Então, desse passado para trás, certamente que a gente foi acumulando débitos, né? E como as vidas que vinham, como ele fala assim, as vidas são, como é que ele fala, existências solidárias. Então, são vinculadas umas com as outras. É que nem aquelas salsichas de antigamente, puxa uma, vem todo o resto, está tudo ligado, uma na outra. Então, é isso que ele está dizendo, que nós temos, nós cometemos falhas ao longo de nossas existências e, para que a gente se liberte ou pague esse débito, a gente passa por alguma dificuldade, né? Então, nesse momento, Jesus falou, já não precisa mais. Você está absolvido. Aquilo que você estava passando já não precisa passar mais. Você superou isso aí tudo. Passou com galhardia, né? Então, não é que Jesus estava concedendo algo arbitrariamente para ele. Com certeza, ele já estava no fim dos débitos dele, de pagar os débitos. E ele seguiria. Jesus tinha essa capacidade de ver que ele seguiria fazendo o melhor, sem blasfemar, sem estar revoltado com nada e fazendo, né,
a parte dele. Se, pois, a doença desse homem era uma punição pelo mal que ele houvera cometido, dizendo-lhe, vossos pecados vos foram perdoados. Era como lhe dizer, tendes pagado vossa dívida. Você pagou sua dívida. A causa de vossa doença acabou. Está extinta por vossa fé presente. Em consequência, vós mereceis ser liberto dessa doença, de vossa doença. Então, a fé dele, tudo que ele já passou, tudo aquilo foi positivo. E aí Jesus falou, basta, não precisa mais. Tem um conto de Tolstói, Leão de Tolstói, que fala da época de Jesus, que ele vai até a casa de um leproso, né? E, inclusive, acompanhado de uma outra pessoa. Então, eles cuidam do leproso, tal, e aí Jesus conversa com ele. E o leproso fala, mestre, eu sei o que eu fiz em outra existência. Eu tenho sonhos que me levam a lembrar de coisas que eu fiz no passado, em outra encarnação. Eu fiz muito mal, eu fiz assim fisicamente para as pessoas. E eu sei que o que eu estou passando é por conta daquilo lá, do que eu fiz. Então, eu não gostaria de ser curado, né? Porque eu preciso passar por isso, porque eu estou realmente pagando pelos crimes que eu cometi. Ele falava isso para Jesus. Jesus fala para ele: você já atingiu, você já pagou pelos seus débitos, o seu sofrimento, a sua fé, a sua resignação, tudo isso. Então, eu vou curá-lo. Então, mesmo esse encarnado falando que ele merecia, que ele deveria pagar por aquilo, Jesus falou, não, você tem uma vida pela frente ainda, e você vai fazer bem ainda, vai fazer o bem. Então, eu te curo. É, eu acho que é Homens Notáveis, alguma coisa assim. São 4 livros de Leão Tolstói, e um que fala dos homens, né? Porque tem mulheres, fala de mulheres, fala dos homens, fala, enfim, são histórias da época de Jesus, coisa que não ficou relatado nos evangelhos, nada disso, porque não estava acompanhado de ninguém, né, dos apóstolos. Nesse caso, quem estava acompanhando ele era um ladrão, que ele tinha roubado, e ao longo do caminho dele, ele vai fazendo bens com o fruto do roubo dele, né? E aí ele entra numa casa, encontra um leproso, cuida dele, faz comida para ele, deixa lá e depois segue o caminho. E deixa, inclusive, fruto do roubo dele, né? E que depois os romanos que buscavam por esse ladrão, porque ele tinha roubado uma família muito rica, então estavam atrás dele. E aí vai esses romanos e vão juntando tudo que ele vai deixando para as pessoas, eles vão pegando para eles, né? Até que no final bom, não vou contar a história, tá? Mas essa história dessa pessoa vai lá junto com Jesus, limpam a casa, cuidam do leproso e Jesus cura ele, né? É muito bonita a história. Quem puder ver isso, quem puder ter em mãos esse livro vai gostar muito. Muito bem, então, seguindo. É por isso que ele disse aos escribas: tão fácil é dizer, vossos pecados são perdoados, como levantai-vos e caminhai. A causa cessando, o efeito deve cessar. Então, que causa que era essa? O que ele passava por expiação, já não precisava mais daquilo, acabou, né? É o mesmo caso de um prisioneiro ao qual dissessem: vosso crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a dizer: podeis sair da prisão. Então, ele está passando por aquilo e aí ele já não passa mais. E tem uma observação aqui de Kardec, aliás, do editor, vamos ver o que ele fala aqui. 187.
Veja no capítulo 11, item 25, então desse mesmo aí, né, mais para frente ali, é, onde melhor se compara no Espiritismo a luta do espírito, aliás, é o capítulo anterior, desculpa, é, a luta do espírito em suas provas na vida com uma escola de aplicação. Na França, desde o século XIX, era uma instituição de ensino superior destinada a especializar profissionalmente os alunos já diplomados. Então, é como um tipo de uma residência, um estágio, né, para reforçar tudo aquilo, né, que ele aprendeu. Então, é assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então, é isso que Kardec se referia a essa escola de aplicação. Então, isso é uma explicação, né, por parte do editor, que nesse caso é o Paulo Henrique de Figueiredo, ele que faz essas inserções, né, nessa tradução do livro A Gênese. Seguindo mais adiante, o item 16, os 10 leprosos. Essa história, para mim, ela fala no fundo assim, da minha alma, né? Porque, bom, já vou contar a história. Tá? 16. Um dia em que fora a Jerusalém e passara pelos confins da Samária e da Galiléia. Estando perto de entrar num lugarejo, 10 leprosos vieram diante dele e, permanecendo distantes, elevaram suas vozes e disseram-lhe: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Tão logo ele os percebeu, disse-lhes: Ide vos mostrar aos sacerdotes. E como lá iam, foram curados. Então, no caminho, eles foram sendo curados. Então, naquele momento, né, não houve a cura instantânea, mas ao longo do caminho, eles foram curados. E por que eles tinham que ir aos sacerdotes? Porque eram os sacerdotes que liberavam eles, que comprovavam que estava curado e aí deixava ele voltar para a sociedade. Ele podia sair do Vale dos Leprosos. E esse era o mecanismo, assim que funcionava, né? Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando Deus em altas vozes, e veio se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra o chão, em lhe rendendo graças, e esse era o samaritano. Daqueles 10, só ele percebeu, inclusive falou com os demais ali, falou: Nós não agradecemos o homem. Veja, nós estamos curados, porque no caminho eles iam sendo curados, né? Nós fomos curados e ninguém agradeceu. E cada um tinha uma preocupação de cobrar da sociedade, de cobrar da esposa, de cobrar de alguém, né? Outro queria se embebedar, né? Outro queria voltar para a farra. Cada um tinha seu motivo. Mas um deles falou: Não, eu vou lá voltar. Então voltou sobre os passos, chegou para Jesus e agradeceu. E aí Jesus disse: Todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os 9 outros? Só foi encontrado o que retornou, só foi encontrado o que retornou e que rendeu glórias a Deus, que é esse estrangeiro. Então, o samaritano só que foi lá e agradeceu. E ele lhe disse: Erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Né? Isso é Lucas, né, que fala. Bom, a história que eu tenho, tem mais um trechinho aí, tá, mas a gente abre um parênteses, né, e fala sobre o que uma vez eu pude ver. Eu já vi várias pessoas contando essa mesma história, e são muito parecidas. São assim, basicamente isso, né? Eles queriam voltar para o Farra, queriam voltar lá para onde for, né? E só um voltou para agradecer. E mesmo aqui, apesar de não dar detalhes, tudo, mas o principal foi que um deles voltou para agradecer. E que Jesus pergunta: Mas vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Né?
E a história que eu ouvi uma vez, que foi muito bonita, ela foi trazida por um espírito para um amigo que era um médium, né? O nome dele é Amilcar, né? E o Amilcar recebeu essa mensagem, a história. E o Amilcar tinha uma ligação forte com os rancenianos, né, que antes eram chamados de leprosos, e hoje são chamados de rancenianos, porque sofrem do mal de Hansen, né, do bacilo de Hansen. Hansen foi quem identificou esse micro-organismo que trazia a doença, né? Aí ele recebeu a, essa história, porque, bom, ele sendo ranceniano, tinha sido, é, ficou num lugar seria um hospital de rancenianos, viveu isso, ele tinha 7 anos de idade quando ele foi para internado, passou boa parte da vida dele no hospital, depois foi curado, e aí ele saiu, apesar de sequelas, ele tinha a mão feito assim, de garras, né, que ele falava, tinha uma perna mecânica, né, que ele tirou, teve que amputar uma perna, e tinha coloração, tudo, enfim, ele tinha as sequelas da hanseníase. E ele recebeu essa comunicação, contando essa história. E conta mais ou menos como nós vimos aqui. Mas no final, ele faz um adendo, ele dá ele vai um pouco mais além. Existia lá na região de Bauru um lugar chamado Pirapitingui, e tinha lá também um hospital de rancenianos, em Pirapitingui. Tanto que era Hospital Pirapitingui o nome, né? E, mas o nome do hospital era Hospital Dr. Lauro de Souza Lima. E aí, nessa história, né, contada pelo Espírito, ele informa quem que foi esse que voltou para agradecer. Era justamente esse médico, Dr. Lauro de Souza Lima, que foi médico no Hospital Padre Bento, lá na cidade de Guarulhos, né, em São Paulo, e lá ele foi, durante muitos anos, ele foi médico responsável lá. Então, ele era ligado à hanseníase, ele era ligado aos rancenianos. Tinha um amor profundo e fazia de tudo por eles. Então, ele se especializou nisso justamente para cuidar dos rancenianos. Então, essa era a história que foi trazida. Claro, quando foi trazida essa história para a gente, essa continuidade, a gente não. Ele já tinha desencarnado, né? Mas ficou a história, né? A colaboração dele para com esse grupo de doentes, né? Então, seguindo, os samaritanos eram cismáticos. Cismático é aquele cara que tem cisma, né? Aqueles caras que ficam assim, meio dissidente, então ficam pensando, é, duvidando, né? Os samaritanos eram cismáticos, como os protestantes em relação aos católicos, e desprezados pelos judeus como heréticos. Então, os judeus não aceitavam. Pode ver que tem as histórias do samaritano, aquele que socorreu a pessoa que foi brutalizada lá na estrada, tal, e ele levou, cuidou dele, né? Quando ele fala sobre amar ao próximo, né? Quando um judeu pergunta para ele, né? Um dos doutores da lei pergunta, mas quem é o próximo, né? Então ele conta essa história. Envolvia um samaritano. Aquele que ajudou a carregar a cruz era um samaritano. Esse, né? Que era o que foi agradecer, era samaritano. Então, mas eles eram mal vistos pelos judeus, né? Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, Jesus não escolhia quem ele curava todo mundo, porque para ele todo mundo era igual, pobre, rico, judeu, samaritano, tudo igual, né? Crente, não crente, né? Ou seja, judeu, gentio, né? Ou qualquer outra religião, e gentil, né? E descrente, ele curava todo mundo, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava, por sua vez, uma lição e um exemplo de tolerância, coisa que a gente não faz hoje em dia, né? Hoje em dia não respeita as diferenças.
e fazendo sobressair que apenas o samaritano voltara para render glória a Deus. Mostrou que havia nele a mais verdadeira fé e reconhecimento que entre os que se diziam ortodoxos. Então, ele tinha muito mais virtudes, muito mais fé do que aqueles religiosos. Acrescentando, vossa fé vos salvou. Fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, os outros foram curados, e era preciso, para a lição que queria dar, provar sua ingratidão. Mas quem sabe o que disso, mas quem sabe o que disso terá resultado e se eles teriam se beneficiado do favor que lhes havia concedido? Então, foi assim, veio a calhar, né? Ele quis aproveitar essa oportunidade para ver que as pessoas, que ele curava todo mundo, mas nem todo mundo recebia da mesma maneira. Então, por isso que ele falava, a vossa fé vos salvou, né? Então, dizendo ao samaritano, vossa fé vos salvou, Jesus deu a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Então, seguramente os outros vão estar passando por, vão estar voltando exatamente para a mesma condição. Então, era isso que nós tínhamos para hoje, essa nossa lição, né? E depois nós vamos dar continuidade com outros exemplos de cura que Jesus fez e que ficou registrado nos evangelhos, e que não tem nada de miraculoso, tudo é explicável, né? Então, muito bem, eu agradeço a participação, né, ter assistido até agora essa gravação, e que Jesus nos abençoe a todos, a você e toda a sua família. Até a próxima semana, então, quando a gente vai ter a oportunidade de dar continuidade a esse estudo. Até lá, então. Muito obrigado.